Eu cresci em um lar simples, no interior do Paraná. Meus pais sempre me levaram à igreja desde pequena. Lembro do som do sino aos domingos e das cadeiras de madeira que rangiam quando todos se levantavam para cantar. Eu gostava de ficar perto da minha mãe, segurando a barra do vestido dela enquanto o coral começava o louvor. Desde cedo me diziam que eu tinha um coração calmo, que parecia entender as coisas de Deus com facilidade. Nos últimos anos, nossa família se reunia toda semana com outros irmãos da igreja para orar. O pastor sempre sorria quando me via chegar com meu caderninho nas mãos. Eu anotava tudo o que ele dizia, mesmo sem entender algumas palavras. Em casa, eu gostava de imitar as orações dos adultos. Fechava os olhos, juntava as mãos e repetia as frases que ouvia. Às vezes, minha mãe me observava e dizia que Deus ouvia até as orações das crianças. Eu acreditava nisso de verdade. Eu estudava numa escola pequena, a poucos minutos da nossa casa. Gostava mais das aulas de artes do que de matemática. Meus amigos me chamavam de quietinha, porque eu quase não falava. Eu preferia desenhar flores, casas e cruzes coloridas nos cantos dos cadernos. A professora dizia que eu tinha um jeito delicado e obediente. Eu não entendia direito o que era ser obediente, mas sempre tentava fazer tudo certo. Nos finais de semana, papai gostava de levar a gente para o campo. Ele dizia que o ar puro fazia bem para a alma. A gente levava uma toalha xadrez, sanduíches e suco de uva. Eu ajudava a arrumar as coisas, sempre com cuidado para não esquecer o pão caseiro que minha mãe fazia. Ela gostava de cantar hinos enquanto preparava tudo, e eu, sem perceber, imitava o jeito dela cantar, mesmo desafinada. Na igreja, eu era conhecida por gostar das flores do altar. Toda vez que a irmã Maria trocava os arranjos, eu ficava olhando as cores. Amarelo era o meu preferido, dizia que era a cor da alegria. Eu achava que o céu devia ter esse tom. Meu pai ria e dizia que talvez tivesse razão. Apesar de toda essa vida certinha, eu tinha um costume que ninguém percebia. Eu queria sempre fazer tudo sozinha, queria mostrar que conseguia. Quando alguém tentava me ajudar, eu ficava irritada, mesmo que não dissesse nada. Achava que ajudar significava que eu era fraca, e eu não queria ser fraca. Isso me deixava incomodada, mas eu escondia bem. Naquele domingo, antes do almoço, fomos para o rio com alguns amigos da igreja. Era um dia quente, com o céu limpo. As crianças brincavam perto da água, e os adultos conversavam à sombra das árvores. Eu estava com um vestido azul e um chapéu de palha que minha mãe me deu. Lembro do vento leve balançando as folhas e do barulho do rio correndo calmo. Eu me sentei perto da beira, olhando o reflexo do sol na água, sentindo uma mistura de alegria e paz que eu não sabia explicar. Eu sempre fui elogiada por ser uma menina organizada. Gostava de fazer tudo no meu tempo, do meu jeito. Quando alguém tentava me ensinar algo diferente, eu ouvia, mas fazia como achava certo. Achava bonito ser assim. As pessoas diziam que eu era responsável, madura para a minha idade, e eu acreditava nisso com todo o coração. Em casa, minha mãe dizia que era bom ajudar os outros, mas que também era importante aprender a esperar. Eu achava que esperar era coisa de quem não sabia o que queria. Então eu não esperava. Se via alguém fazendo devagar, eu ia lá e fazia por conta própria. Se meu irmão deixava o quarto bagunçado, eu arrumava. Se minha mãe demorava para decidir alguma coisa, eu dizia o que achava melhor. Eu sentia orgulho de resolver tudo. Achava que isso era cuidar. Na igreja, eu também tinha esse mesmo jeito. Gostava de ficar perto das irmãs que arrumavam o altar. Quando algo não estava no lugar, eu consertava. Se uma flor caía, eu levantava. Se a toalha ficava torta, eu endireitava. Ninguém me pedia. Eu fazia porque sentia que precisava ser perfeito. O pastor dizia que Deus amava quem servia com zelo, e eu repetia isso para mim mesma, só que, sem perceber, esse zelo me fazia impaciente. Quando via alguém errar, mesmo sem querer, algo dentro de mim apertava. Eu não falava nada, mas por dentro eu julgava. Na escola, era a mesma coisa. Se o grupo fazia um cartaz, eu queria segurar o pincel principal. Achava que, se deixasse os outros fazerem,
iam estragar. E quando o trabalho ficava bonito, eu sentia uma alegria diferente, como se aquilo provasse que eu era realmente boa. Às vezes, eu fingia modéstia, mas por dentro eu esperava que me notassem. Quando a professora elogiava, eu sorria, fingindo surpresa, mesmo sabendo que tinha feito tudo para ser elogiada. Em casa, minha mãe tentava me ensinar a dividir as tarefas, mas eu dizia que ela podia descansar, que eu cuidava. Ela sorria e agradecia, achando que era generosidade. Mas eu sabia que era outra coisa. Era vontade de mostrar que eu conseguia sozinha. Quando ela insistia em me ajudar, eu inventava um motivo para dizer que não precisava. Eu sentia uma paz estranha em ser indispensável. Com o tempo, esse costume ficou natural. Eu fazia as coisas antes que pedissem, corrigia sem avisar, tomava decisões que não eram minhas. Eu dizia para mim mesma que era cuidado, que eu só queria ajudar. Mas, no fundo, eu queria controle. Eu queria que tudo ficasse do meu jeito, porque achava que só assim estaria certo. As pessoas continuavam me chamando de menina exemplar, e eu sorria, satisfeita. Dentro de mim, eu acreditava que agradava a Deus com isso, que Ele se orgulhava de ver como eu me esforçava para deixar tudo em ordem. Eu não via nada de errado. Na verdade, sentia que, quanto mais eu controlava, mais segura eu ficava. Tudo parecia estar sob meu comando, e isso me deixava tranquila, como se o mundo ficasse em paz quando eu estava no controle. Acordar cedo sempre foi parte dos meus dias. Antes mesmo do sol nascer, eu já ouvia o som do galo e levantava da cama com pressa. Gostava de ser a primeira a acordar, de preparar o café e arrumar as coisas da casa antes que os outros precisassem pedir. Sentia que isso agradava a Deus, como se Ele me observasse e se alegrasse com minha disciplina. Toda manhã, eu separava alguns minutos para ler a Bíblia. Eu lia rápido, sem deixar passar um versículo sequer. Fazia anotações com letras pequenas e organizadas, usando canetas coloridas para destacar os temas. Quando terminava, eu sentia uma satisfação boa, como se tivesse cumprido uma tarefa importante. Às vezes, minha mãe vinha me chamar para o café e eu dizia para ela esperar, que eu ainda estava no meu tempo com Deus. Eu dizia isso com voz firme, como se fosse algo sagrado. No culto de domingo, eu gostava de sentar na frente, onde podia ver tudo. Observava quem chegava atrasado, quem cochichava, quem cantava distraído. Eu não falava nada, mas por dentro eu pensava que Deus devia se entristecer com essa falta de zelo. Quando o pastor perguntava quem queria ajudar na próxima atividade, eu sempre levantava a mão. Eu estava em tudo: grupo de crianças, louvor, limpeza, eventos. As pessoas diziam que eu era uma bênção, e eu sorria. Às quartas-feiras havia reunião de oração. Eu me sentava perto das irmãs mais velhas e ficava ouvindo as orações longas e sérias. Quando chegava a minha vez, eu falava com cuidado, escolhendo palavras que soassem maduras. Eu dizia que orava por todos, e era verdade, mas dentro de mim existia um desejo de ser reconhecida por isso. Eu queria que percebessem o quanto eu era dedicada, mesmo sendo criança. Em casa, eu mantinha o mesmo padrão. Quando meus pais discutiam, eu me metia. Dizia que eles deviam orar mais, que a Bíblia ensinava o perdão. Minha mãe me olhava surpresa. Meu pai ficava em silêncio. Eu achava que estava ajudando, que era um exemplo para eles. Mas algo em mim ficava inquieto quando via o olhar cansado deles. Parecia que, em vez de consolar, eu pesava o ambiente. Nos domingos, depois do culto, eu revisava mentalmente tudo o que aconteceu. Quem faltou, quem chorou, quem pediu oração. Eu anotava alguns nomes num caderno para lembrar de interceder. Mas muitas vezes era só para saber quem estava distante da fé. Sentia que eu mantinha as coisas em ordem, que eu era um tipo de guardiã da igreja. Tudo isso me fazia sentir importante. Eu dizia que era amor, que eu só queria servir. Mas às vezes, quando via alguém receber mais atenção que eu, uma pontada de incômodo surgia. Eu disfarçava rápido, respirava fundo e voltava a sorrir. Por fora, tudo seguia no mesmo ritmo.
Hinos, orações, tarefas, elogios. Por dentro, um pequeno desconforto crescia em silêncio, como algo que eu não sabia nomear, mas que já morava dentro de mim. Era um domingo quente. O sol estava forte desde cedo. Minha mãe preparou as coisas para o piquenique com calma, como sempre. Eu, como sempre, queria fazer tudo mais rápido. Queria organizar os lanches, separar os pratos, dobrar os panos. Ela disse para eu esperar, que ela cuidava, mas eu não esperei. Disse que sabia o que estava fazendo. Colocamos tudo no carro. Meu pai dirigia devagar, estrada de terra. Eu olhava pela janela, calculando mentalmente se não estávamos atrasados. O lugar era um campo aberto perto de um rio que a gente já conhecia. Quando chegamos, os irmãos da igreja já estavam por lá, crianças correndo, adultos rindo, toalhas estendidas. Eu desci e fui logo verificando se tudo estava certo. Fiquei incomodada que o lugar escolhido era perto demais da água. Achei perigoso. Falei com meu pai, mas ele disse que estava tudo sob controle. Eu não aceitei. Fui até onde estavam as crianças e comecei a organizar as brincadeiras. Disse para algumas não correrem perto da margem. Tirei uma pedra do caminho, ajeitei o lugar das bolsas. Enquanto todos se divertiam, eu vigiava. Parecia que, se eu tirasse o olho por um segundo, algo ia dar errado. Minha cabeça não parava. Eu via tudo. Um menino pequeno jogou água para cima e molhou parte da toalha. Fui lá, tirei a garrafa de perto e troquei de lugar com ele. Disse que não podia ficar ali. Ele ficou quieto, me olhando. Logo depois, minha mãe me chamou para comer. Eu disse que não podia, que precisava ver se tinha lixo espalhado. Ela insistiu. Disse que eu devia descansar um pouco. Eu respondi que alguém tinha que cuidar. Ela suspirou, mas não discutiu. Fui andando para perto da borda do rio, onde algumas crianças estavam sentadas. Uma delas tinha tirado os sapatos e colocado os pés na água. Eu me aproximei, dizendo que não era para brincar ali. A menina disse que o pai dela tinha deixado. Eu retruquei que mesmo assim era perigoso. Ela abaixou a cabeça e saiu andando. Foi aí que vi um pedaço de plástico boiando. Me incomodou na hora. Achei que era sujeira nossa. Olhei para os lados. Ninguém parecia ver. Me aproximei da beira, me abaixei, tentei alcançar com a mão, mas a correnteza puxou. O pé escorregou. Eu perdi o equilíbrio. Caí com força. A água estava gelada. Entrei de lado, bati o braço numa pedra. Tentei levantar, mas a correnteza era rápida. A roupa pesava. O chapéu saiu da cabeça. A água entrou no ouvido. Tentei gritar, mas engoli água. Me debatia, mas não conseguia parar de girar. Vi rostos lá em cima, borrados, vozes distantes, alguém correndo. Mas eu não ouvia direito, sentia um aperto no peito, uma queimação na garganta, um pânico que não cabia dentro de mim. As pernas já não mexiam como antes. O corpo começou a pesar, tudo ficou confuso. Meus braços afundaram, minha cabeça afundou, e eu não consegui voltar. Eu ainda sentia o peso da água sobre mim. Tentava respirar, mas o ar não vinha. O corpo já não respondia. As pernas não subiam mais. Eu via apenas reflexos quebrados de luz passando por cima, distantes, como se fossem de outro mundo. O barulho do rio era forte no começo. Depois foi ficando longe, abafado, como se eu estivesse entrando num silêncio espesso. A dor no peito parou. O movimento parou. Tudo parou. Não era como dormir, era outra coisa. O corpo ficou pesado, mas eu me senti leve. Um vazio tomou o lugar da agonia. De repente, percebi que não estava mais dentro da água. Estava vendo de cima. O meu corpo estava lá embaixo, quieto, parado entre duas pedras. Um braço solto, o vestido azul colado, o cabelo espalhado. Eu reconhecia aquele corpo, mas não parecia mais meu. Era estranho ver sem estar dentro dele. Eu queria mexer, chamar, respirar, mas não conseguia. Só olhava, ouvi gritos. Eram vozes conhecidas. Vi minha mãe correndo, o rosto dela branco de desespero. Meu pai entrou na água sem pensar. Os irmãos da igreja tentavam ajudar. Tudo parecia acontecer depressa,
mas para mim o tempo tinha parado. As pessoas se moviam como se o som tivesse sido retirado delas. Eu via os gestos, mas não ouvia direito. Tentei me aproximar, mas não andava. Não havia chão, nem vento, nem peso. Só uma sensação de estar solta. A água não molhava mais. O sol não esquentava mais. Eu sabia que algo tinha acontecido, mas não entendia o quê. Olhei de novo para o meu corpo e senti algo apertar dentro de mim, como se uma parte faltasse. Eu queria voltar, gritar que estava ali, mas o som não saía. Nenhum deles me via. Eu os via claramente. Minha mãe ajoelhada, gritando o meu nome. Um homem apertando o peito do meu corpo, tentando fazer voltar. Eu via tudo e não podia tocar em nada. Comecei a perceber que o ar ao meu redor era diferente. Não era quente nem frio. Não era claro nem escuro. Era neutro. Como se o mundo tivesse parado de respirar. O tempo não passava. Fiquei ali, observando. Sentia que alguma coisa me puxava para longe, mas era suave, quase imperceptível. Não doía. Era como se o corpo tivesse sido apenas uma roupa que eu deixava para trás. Olhei para cima. O céu não era mais o mesmo. A luz parecia se espalhar de dentro de mim. Nenhum som, nenhuma dor, nenhum medo. Só o silêncio. Um silêncio que parecia escutar tudo. Foi nesse instante que eu percebi. Eu não estava mais viva. E mesmo assim, eu continuava inteira. Eu não sabia onde estava. Não era mais o rio, nem a terra, nem o céu que eu conhecia. Era um lugar aberto, mas sem fim. Tinha luz, mas não vinha de um lugar só. Tinha silêncio, mas não era vazio. Eu estava de pé, sem dor, sem medo, só esperando. Foi quando eu vi. Ele não vinha andando, ele já estava lá, na frente. Meu corpo parou. Meu coração, se ainda tinha um, ficou pequeno. Jesus. Eu sabia que era ele. Não porque alguém falou, não por causa de imagem. Eu sabia. Como se o meu espírito sempre tivesse esperado aquele momento. Ele olhava direto para mim. Não era um olhar comum. Não era bravo, nem doce. Era um olhar que via tudo. Tudo de mim, desde sempre. Ele não sorria, nem franzia a testa. Só olhava. Meu corpo, mesmo sem peso, se curvou. Eu não conseguia ficar ereta. Não por medo, mas por vergonha. Eu não sabia do quê, mas sabia que não era digna de estar ali. O silêncio entre nós era pesado, como se o tempo tivesse medo de falar. Então ele disse meu nome. Só isso. Júlia. Era a mesma palavra que eu ouvia minha mãe dizer, mas agora tinha um peso que atravessava tudo. Eu chorei, mas não com lágrima. Era por dentro. Ele deu um passo, um só. Eu não me mexi. A voz dele era firme, sem esforço. Ele perguntou: por que você queria tanto controlar tudo? Não era acusação, nem raiva. Era uma pergunta simples, mas entrou como faca. Na hora, minha mente quis responder. Quis explicar. Dizer que eu só queria ajudar, que eu queria proteger, que era zelo, responsabilidade. Mas eu não consegui dizer nada, porque ali, na frente dele, eu sabia que nenhuma dessas palavras servia. Nenhuma escondia o que ele já via. Era como se toda a minha vida estivesse aberta entre nós. Não em imagens, mas em verdade. Eu abaixei a cabeça, não tinha o que dizer. Mesmo assim, ele não se afastou. Ele ficou ali, comigo. E eu entendi, sem palavras, que ele me amava. Mesmo assim, mesmo vendo tudo. Mas também entendi que ele não aceitava mentira, nem disfarce, nem religiosidade vazia. Na presença dele, tudo precisava ser limpo. Eu estava diante da verdade, viva, real. E não tinha mais onde me esconder. Ele continuava me olhando. Não havia pressa, nenhum movimento desnecessário, só a presença dele. Jesus levantou a mão e, sem palavra alguma, eu comecei a ver. Não como lembrança, mas como verdade viva. Vi minha mãe, cansada, tentando me ensinar paciência. Vi meu rosto fechado, respondendo com impaciência. Eu dizia que era para ajudar, mas era para ter o controle. Vi meu pai desistindo de me corrigir, só para evitar discussão.
Vi pessoas da igreja mudando de assunto quando eu me aproximava, porque sabiam que eu sempre corrigia o que achava errado. Eu vi o incômodo nos olhos delas, o peso que eu deixava, achando que era zelo. Jesus falou, com voz calma. Você chamava de cuidado o que era orgulho. As palavras entraram fundo. Eu quis negar, mas não consegui. Vi o dia em que uma amiga quis me ajudar a arrumar o altar. Eu tirei as flores das mãos dela, dizendo que não estavam certas. Ela sorriu sem graça e nunca mais voltou a ajudar. Eu não tinha percebido. Vi as vezes em que minha mãe pedia para eu deixar algo para depois e eu insistia em fazer na hora. Ela cedia, só para não me entristecer, e eu chamava isso de obediência. Jesus continuou. Você dizia que confiava em mim, mas não confiava em ninguém. Eu olhei para ele. Era verdade. Eu achava que fé era fazer tudo do meu jeito. Eu dizia que era zelo por Deus, mas era medo de perder o controle. Vi a cena do piquenique. Vi meu rosto irritado com a bagunça das crianças. Vi a menina que eu mandei sair da água. Ela só queria brincar. Eu vi o olhar dela, triste, e o jeito como se afastou. Eu achava que estava protegendo, mas no fundo, eu só queria que tudo acontecesse como eu queria. O controle, ele disse, é a forma mais silenciosa de incredulidade. Eu não entendi na hora. Ele me olhou de novo, e eu percebi. Enquanto eu tentava manter tudo certo, eu vivia como se ele não fosse suficiente. Eu dizia que confiava, mas vivia tensa, com medo de errar, com medo de deixar os outros fazerem. Vi os momentos em que eu falava de Deus, mas não o deixava agir. Eu substituía o amor pela ordem, e chamava isso de fé. Eu comecei a chorar. Não era tristeza comum, era arrependimento. Pela primeira vez, eu via o quanto eu mesma tinha estragado com boas intenções. Jesus não me acusava. Ele só deixava que eu enxergasse. O zelo sem amor, ele disse, afasta o meu espírito. Eu não consegui levantar o rosto. Tudo em mim se calou. Foi ali que entendi. Meu pecado não era desobediência visível. Era o orgulho escondido dentro do que eu chamava de virtude. Eu queria fazer o bem, mas queria ser o centro dele, e isso me afastava dele mais do que eu imaginava. Eu continuava ajoelhada. O chão parecia vivo, mas não era feito de nada que eu conhecesse. Era como estar sustentada sem estar apoiada. Eu não tinha mais forças, tinha entendido quem eu era, e isso doía mais do que a morte. Jesus me olhava com o mesmo silêncio, nenhuma pressa, nenhuma dúvida. Quando ele falou de novo, a voz dele era diferente, não mais de confronto. Era a voz de compaixão. Júlia, eu te mostrei o que te afastava de mim, não para te condenar, mas para te curar. Essas palavras me quebraram por dentro. Eu chorei, sem conter. E enquanto chorava, algo dentro de mim começou a se soltar. O peso que me apertava desde sempre foi saindo, como se cada parte minha precisasse aprender a descansar. Ele continuou. Você tentou fazer tudo sozinha porque achava que assim me agradava. Mas eu não preciso de controle. Eu quero confiança. Eu abaixei o rosto. Ele se aproximou. A presença dele trazia uma paz que eu nunca tinha sentido. Não era silêncio vazio. Era vida. Agora você entende, ele disse. Amar é soltar. Servir é permitir que os outros errem e, mesmo assim, continuar amando. Essas palavras ficaram dentro de mim. Eu via a minha vida passando como um fio que se desfazia. As pessoas que eu quis consertar, as que eu impedi de crescer. Tudo se alinhava no entendimento simples de que eu tinha tentado ocupar o lugar dele. Eu te perdoo, ele disse. Mas quero que conte o que viu. Quero que diga que o controle não é fé e que o zelo sem amor não me representa. Meu coração parou. Eu não sabia como fazer isso. Era uma ordem, mas também um presente. Eu olhei para ele uma última vez. Não havia distância, só amor e verdade misturados. Você vai voltar, ele disse, e vai viver diferente. Eu quis ficar. Quis dizer que aqui não doía mais. Mas não consegui falar. Algo começou a puxar.
uma força suave, firme. Eu sabia que não podia resistir. A luz ao redor foi diminuindo, mas a presença dele não. Parecia que o próprio nome dele ficava gravado dentro de mim. Antes de tudo desaparecer, ele disse algo que ecoou sem som. Quando não puder controlar, confie. Quando não entender, ame. E então tudo ficou leve. A dor, o medo, o rio, tudo sumiu. Eu senti um último sopro, como se alguém abrisse uma janela dentro do meu peito. E voltei, sem barulho, sem grito, só com uma certeza nova, a de que eu tinha sido enviada, e que agora nada poderia ser vivido do mesmo jeito. Quando abri os olhos, estava deitada. A luz era fraca, havia vozes, choros, o som do rio ainda perto. Minha mãe segurava minha mão, chorava baixinho. Meu pai estava do outro lado, ajoelhado. Eu não conseguia falar, só olhava. As pessoas disseram depois que meu coração tinha parado por 5 minutos, que pensaram que eu não voltaria. Mas eu voltei. Nos primeiros dias, fiquei mais quieta. Observava tudo com outros olhos, o jeito como minha mãe me olhava. A maneira como meu pai respirava fundo antes de falar. Eu percebia coisas que antes ignorava. Logo depois, pedi para falar com a menina do piquenique. Aquela que eu mandei sair da beira do rio. Fui até a casa dela com minha mãe. Quando ela abriu a porta, fiquei parada, sem saber como começar. Mas eu disse que fui dura, que achei que estava ajudando, mas que só machuquei. Ela ficou em silêncio, depois me abraçou. Na igreja, voltei diferente. Sentei no fundo. Deixei que outras crianças ajudassem no altar. Quando uma flor caiu, esperei. Uma irmã mais nova foi lá e arrumou. E eu não corrigi, só agradeci. Comecei a ouvir mais. Quando alguém falava, eu prestava atenção de verdade, sem pensar no que corrigir, sem julgar se a pessoa orava certo. Teve um dia que a professora da escola pediu ajuda para arrumar os cartazes da feira. Antes, eu teria feito tudo sozinha. Mas agora, eu segurei a tesoura, cortei minha parte e deixei os outros fazerem do jeito deles. Ficou torto em alguns cantos, mas ninguém se importou. E eu também não. Com minha mãe, pedi desculpas. Disse que muitas vezes eu tinha passado por cima dela, fingindo que era para ajudar. Ela chorou. Disse que sempre soube que eu tinha um coração bom, mas que às vezes pesava. Aquele dia, ela me abraçou diferente, como quem vê algo novo florescendo. Comecei a orar sem pressa, sem listas, só para estar com Deus. E quando orava com os outros, pedia por mim também, não como quem intercede pelos pecados dos outros, mas como quem reconhece que ainda erra. Alguns irmãos da igreja perceberam a mudança. Um deles disse que eu estava mais leve. Outro comentou que minha presença agora acalmava. Mas nem tudo foi fácil. Às vezes, a vontade de controlar voltava. Quando via algo fora do lugar, sentia o impulso, mas respirava fundo. Lembrava da pergunta que ele me fez. Hoje, sei que não sou perfeita, nem tento mais parecer. Cada dia é um passo. Às vezes tropeço, mas levanto diferente, porque agora eu sei o que ele espera de mim. E eu só quero andar perto, mesmo que devagar, mesmo que em silêncio, mas perto. Meu nome é Júlia, tenho 9 anos, e eu morri por 5 minutos. Não foi um sonho, nem um desmaio. Eu morri. Vi meu corpo, vi meus pais chorando e vi Jesus. Eu cresci dentro da igreja. Sabia orar, cantar, ajudar, fazia tudo certinho. E mesmo assim, meu coração estava errado. O meu pecado não era gritar, desobedecer ou fazer escândalo. Era controlar. Era querer fazer tudo sozinha, fingindo que era para ajudar, mas no fundo era para mostrar que eu sabia. Eu achava que fé era não deixar nada dar errado, que servir era resolver tudo. Mas Jesus me mostrou que fé é confiar, mesmo sem controlar, mesmo sem entender. Ele me mostrou como o meu jeito de ajudar machucava quem estava ao meu redor, como eu calava os outros com o meu silêncio exigente, como eu confundia obediência com orgulho. E o pior, eu fazia isso achando que era por amor.
Mas amor não é controle. Amor é entrega. É deixar espaço para o outro errar. É servir com humildade, não com pressa. Eu recebi uma segunda chance, e não foi para seguir igual. Foi para mudar, para pedir perdão, para ouvir mais, para soltar as mãos e confiar que Deus é Deus, mesmo quando as coisas parecem fora do lugar. Hoje, cada vez que sinto vontade de controlar, eu lembro do olhar dele, do jeito que ele falou meu nome, da pergunta que me fez. Isso ainda vive dentro de mim. Por isso, se você está ouvindo isso agora, para um pouco. Pensa. Você acredita em Jesus? Você já pensou que talvez o seu maior pecado não seja algo escandaloso, mas algo que você chama de virtude? Escreve o teu nome aí nos comentários, se você também crê que Jesus ainda fala conosco. E se essa mensagem chegou até você, deixa aqui o nome da sua cidade e o horário em que está assistindo. Eu quero saber até onde Deus está tocando com essa história. Não deixa isso passar como só mais um vídeo, porque foi real, e ainda é. Jesus é real, e Ele conhece o que ninguém vê. Ele vê além do esforço, Ele vê o coração, e o pecado invisível é o mais perigoso, porque ele parece bonito, mas afasta a gente da verdade. Então cuida, vigia, solta o controle, confia, cada escolha importa, cada gesto revela o que está dentro, e ele vê tudo, com amor, mas também com verdade. Que essa verdade te alcance e te transforme. Amém.